Então, eu me chamo Maiana, e agradeço pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês. Em nome do nosso time do Espaço Gestor, eu dou as boas-vindas. Nosso assunto de hoje será o registro adequado da EMUT com relação ao atendimento remoto. Eu estou aqui basicamente para trazer para vocês uma informação muito importante, que além de ser muito inovador, né, esse assunto, né, de fazer atendimento remoto, tem pouco tempo, né, que isso faz parte do processo de trabalho das equipes. Então, fazer o atendimento remoto, registrar isso, isso tem também um incentivo financeiro de R$ 2.500. Infelizmente, muitas equipes, muitos municípios vêm aí há muitos meses perdendo esse recurso. Então, todo mês, R$ 2.500 a menos. Então, vamos lá, gente. 2 meses, 5.000, 4 meses, 10.000, né? E aí vai se somando isso, vai virando uma bola de neve. Então, às vezes, as pessoas não estão nem compreendendo que existe essa possibilidade de realizar esse atendimento remoto, não sabe como registrar e ainda não sabe que isso tem um recurso atrelado, que é para o investimento dentro dessa linha mesmo de trabalho. Então, para que é esse recurso? É para reverter ele para custear com equipamentos, com internet, então, para deixar ali todo o ambiente favorável para isso. Eu vou compartilhar com vocês aqui, deixa eu ver se vai dar certo. Aqui no caso, é tela inteira mesmo, né? Vocês conseguem visualizar a minha tela ou não? O que eu Sim, estou aqui do e-gestor? sim, consegue sim. Então, lá no e-gestor é uma informação pública e todos vocês podem acessar. Só colocar que você vai fazer a pesquisa no relatório público financeiro do seu município, qual é o período, ano, né? E aí você vai encontrar isso daqui. Um dos Mariana, componentes Oi? coloque em tela cheia para a gente enxergar direitinho, por favor. Deixa eu ver se é aqui. Isso, melhorou? Melhorou. Para mim já está em tela cheia aqui, ó. Então, aqui dentro do e-gestor, você vai encontrar o componente, né, da atenção primária, equipe multiprofissional, EMULTI. Então, nós temos esses recursos, né, vinculados ao custeio, ao componente de qualidade, que são o alcance daqueles dois indicadores, e o atendimento remoto. Então, aqui nesse atendimento remoto, a gente tem sim um benefício. Ele é custeado, então tem R$ 2.500. Eu trouxe aqui de um município, o município de Aliança Tocantins, que a gente também realiza assessoria, é um dos municípios que está lá realizando atendimento, registrando corretamente, e entrou aqui no último mês, né, nessa parcela de abril, o recurso de R$ 2.500. Infelizmente, essa não é a realidade de muitos municípios. Então, já para iniciar a nossa conversa, esse é um dos principais motivos pelos quais a gente chamou os municípios, porque muitos municípios estão sem receber esse recurso pela falta do registro, tá? E aí agora eu passo a palavra para Danilo, dando a liberdade para vocês de perguntarem sempre que vocês tiverem dúvida a respeito desse assunto. Muito obrigada. Isso aí, Mariana. Pessoal, boa tarde. Me chamo Danilo. Sou assessor técnico do Grupo Espaço Gestor há 6 anos, desde março de 2020. Mas sou agente comunitário de saúde há 20 anos. Trabalho com o PEC desde 2016, da época que ele ainda era CDS, né, a Coleta de Dados Simplificado. E assim, eu sempre que sai uma versão nova, eu baixo, eu uso uma versão de teste para a gente poder fazer, Travou, Danilo, para mim. simular os atendimentos, né, de todos os profissionais.
Oi? Tinha Travou? travado. Aham. Então, pessoal, vou usar uma versão de teste para simular para vocês. Mas primeiro, eu sempre gosto de fazer alusão ao Previne Brasil, comparar o Previne Brasil com o novo financiamento, né? Por quê? A gente ficou trabalhando no Previne Brasil aí 4 anos e 4 meses, desde 1º de janeiro de 2020 até 30 de abril de 2024, né? E esses indicadores que hoje estão no novo financiamento, a portaria 3.493, de 10 de abril de 2024, todos esses indicadores iriam ser contemplados lá no Previne Brasil, né? Que a princípio, 2020 entrariam 7 indicadores, 2021 mais 7, 2022 mais 7. Mas lá em março de 2020 foi declarada pandemia, a gente ficou os 4 anos e 4 meses do Prevent Brasil trabalhando só os 7 indicadores, né? Que eram voltados para as equipes de saúde da família e um indicador que é da saúde bucal, mas que ele está na saúde da família, que é a consulta odontológica, né? Da gestante. Mas assim, com o novo financiamento, com essa portaria que a Maiana apresentou aí, a 635, lá de maio de 2023, ela trouxe essa forma de atendimento remoto, né? Tanto que, desde o ano passado, no PEC, ele foi habilitado o atendimento remoto para todos os profissionais do nível superior. Então, são 3 formas de registrar o atendimento remoto. Eu creio que a última forma, que é a videochamada, a gente não vai conseguir realizar, porque a gente tinha que ter um município habilitado com a videochamada e ter um paciente, um paciente específico para a gente fazer todo esse trâmite, né, com um especialista. Então, essa não vai ter como a gente mostrar. Mas as duas primeiras formas tem como mostrar e vocês vão ver que é muito fácil, né? Então, eu vou abrir o PEC aqui e vou compartilhar a tela. Eu estou usando o perfil fictício, pessoal. Todos esses profissionais aqui, eles são do XML disponibilizado pelo Ministério da Saúde para fins de didáticos, viu? Então, vou compartilhar a tela aqui. Apareceu para vocês aí, não, né? Apareceu o compartilhamento? Sim, Sim. Vocês conseguem ver tranquilo, né? Então, aqui eu estou usando um perfil aqui, pessoal. Deixa eu tentar tirar a tela aqui. Estou usando um perfil de médico aqui. Nesse perfil, o compartilhamento do cuidado ele só ocorre primeiro da saúde da família ou saúde bucal para a EMUT. Só assim os profissionais da EMUT eles podem compartilhar esse atendimento com os profissionais da saúde da família ou saúde bucal, ou até mesmo entre os profissionais da EMUT, viu? Mas primeiro esse compartilhamento ele tem que partir da saúde da família ou saúde bucal para a EMUT. Então, eu criei vários perfis aqui de teste. Eu vou usar uma criança aqui. Então, eu vou tentar focar, pessoal, só no campo X lá mesmo, viu? Porque aqui é lá no SOAP. Então, a gente vai fazer toda a consulta subjetiva, que é a queixa do paciente. O objetivo, que a gente vai fazer os sinais vitais, antropometria, né? Marcadores de consumo alimentar. Então, lá na avaliação, que é o campo da avaliação, onde a gente vai colocar. Vou colocar só a 98, medicina preventiva. Vou adicionar e vou lá no plano. O campo X é aqui, ó, compartilhamento de cuidado. Essa é a segunda forma. A primeira forma do compartilhamento do cuidado, da atendimento remoto, é essa aqui, ó. Cidadão participou do atendimento de forma presencial, já é pré-configurado. Não sei se vocês notaram, mas já tem algum tempo que está habilitada essa funcionalidade, né? Então, essa aqui é a forma mais fácil de compartilhar o atendimento. Quando o profissional ele entra em contato com um paciente, ou por chamada de vídeo, chamada de voz, e-mail, mensagem, ou qualquer outra forma, e ele consegue ter esse contato com o paciente, orientar o paciente, ele pode nascer na lista de atendimentos e vir aqui, no final, realizar todo o atendimento e aqui na forma de participação do paciente vamos colocar que foi chamada de vídeo. Se foi esse atendimento foi compartilhado com outro profissional, pode compartilhar. Aqui esse compartilhamento a gente só consegue fazer com mais um profissional e esse atendimento ele só fica para esse profissional que está logado, que está realizando o atendimento. Ele não fica para os dois profissionais, viu? Diferentemente lá do compartilhamento do cuidado. Ele vai contabilizar de todos os profissionais que atenderam o paciente e participaram da discussão do caso, né? Então, feito isso, primeira forma de participação, fez ela normal, registrou, finalizou, pronto.
uma das formas de fazer o compartilhamento do cuidado. Agora, a segunda forma, que é a forma lá do compartilhamento, aqui no plano, compartilhamento de cuidado, nota que como é um profissional da saúde da família, que tem uma EMUT vinculada a ele, a EMUT, pessoal, não sei se vocês sabem, mas elas são três modalidades, né? A primeira modalidade, que é a estratégica, que ela é uma somatória de carga horária dos profissionais de até 100 horas semanais, né? De no mínimo 100 horas semanais, e ela é vinculada até quatro equipes de saúde da família. Tem a EMUT também complementar, que ela é uma somatória de carga horária de 200 horas semanais, que ela é de 5 até 9 equipes de saúde da família, e a terceira modalidade, que é a ampliada, que ela é de a somatória de carga horária de 300 horas, e ela é a partir de 10 equipes de saúde da família. Então, se um município que ele tem lá 5 equipes de saúde da família, e ele só tem uma EMUT estratégica, ele tem uma equipe do município dele que não está vinculada à EMUT. Então, esses pacientes que a EMUT atende, eles não estão contando para o indicador da EMUT, viu? O vínculo, pessoal, depois vocês leem lá também a portaria 161/2024, que ela fala sobre o vínculo do cidadão com as equipes de saúde, que é a equipe de saúde da família, saúde bucal e EMUT. Então, para contabilizar para os indicadores de cada equipe hoje, saúde da família, EMUT e saúde bucal, o cidadão ele tem que estar vinculado à equipe, né? A qualquer uma equipe de saúde do município. E o vínculo hoje, diferentemente do Previne Brasil, que o vínculo ele era pelo cadastro, né, do agente, ou pelo atendimento, hoje, no novo financiamento, ele é somente pelo cadastro do agente comunitário de saúde. Então, se o paciente ele só tiver o prontuário, que é lá no cidadão, faz o cidadão, cria o cadastro desse paciente, que é esse prontuário que a gente está usando. Se ele não tiver vínculo com a equipe, tá vendo? Esse cidadão aqui não tem vínculo com a equipe, né? Eu fiz aqui, um cidadão aqui para teste aqui, não vinculei a equipe, não criei o cadastro individual dele. Então, esse paciente ele não conta para os indicadores da EMUD, nem para os indicadores da EMUD, nem saúde bucal e nem saúde da família, viu? Então, o que a gente tem que se atentar? O cidadão ele tem que estar cadastrado pelo agente comunitário de saúde, porque senão ele não vai contabilizar. Vocês vão atender, mas não vai contabilizar. E também, mesmo que ele não tenha vínculo, pessoal, a gente não pode se negar a atender, né? Infelizmente, só não vai contar para os indicadores, mas a gente tem que atender da mesma forma, certo? Então, o compartilhamento do cuidado é nessa aba, ó, no plano, dentro do campo do plano, a gente vem compartilhamento de cuidado, aí vai escolher o profissional. Esse aqui é uma criança, vamos dizer que uma situação aqui, que ela não pegou o peito, ela não está amamentando, né? Então, eu vou colocar aqui para nutricionista. Nutricionista não, vou colocar aqui para assistente social, que é outro perfil que eu estou usando ali para a gente simular. Então, assistente social, profissional. Aqui vai ter todos os profissionais das EMUTs do município, viu, pessoal? Esse aqui, como é uma versão de teste, ele tem todos aqui também. Então, se sua equipe aí, EMUT, do seu município, ela é uma estratégica, ela só tem quatro ou cinco profissionais, então terão todos eles aqui, viu? Você pode encaminhar para qualquer um deles. O CIAP, ele é obrigatório, CIAP ou CID, se puder colocar os dois, no caso do médico, pode colocar, né? Mas aqui eu vou colocar aqui problemas com a alimentação. Problemas com a alimentação da criança, né? Então, vou colocar aqui classificação de prioridade, vou colocar aqui como média, a discussão de caso. Agora aqui, o profissional que está encaminhando para o assistente social, ele vai descrever por que ele está encaminhando esse paciente para ele, né? Vai iniciar a discussão de caso desse paciente. Então, vou colocar criança, é só uma suposição, pessoal. Criança, prematura, prematura, não aderiu. Aqui é conforme as palavras do profissional, viu, pessoal? Aderiu à amamentação. Tá? Amamentação. Aí que o profissional ele tem que colocar da melhor forma possível para o outro profissional entender o caso, viu? Para fazer essa discussão. Então, após ter feito, a gente tem essa opção aqui, ó. Após devida explicação, o cidadão declara concordar de forma livre e esclarecida que o agendamento da consulta com o especialista poderá ser mediado por tecnologia, sim ou não.
Vou marcar aqui sim. Por que isso aqui, pessoal? Esse aqui, aí ele já faz parte lá da videochamada, que é a teleconsulta, viu? Então, vou colocar aqui sim, vou adicionar. Então, ele ficou aqui, ó, com a data de hoje, adicionada, e eu posso visualizar essa discussão desse caso, né? Posso visualizar a discussão do caso. Então, aparece aqui, ó, os problemas ou condições, que foi o CIAP que eu usei, né? A discussão do caso, a prioridade, que é a classificação do risco, né? A data de início, o horário e o tempo decorrido, que é o tempo que eu usei para fazer essa discussão de caso. Profissional solicitante. Então, para esse profissional, no caso aqui, a Abigail, que é assistente social, que eu encaminhei para ela, assim que eu finalizar o atendimento, colocar retorno para consulta programada barra cuidado continuado e vou finalizar. Tá? Atendimento do dia, consulta do dia. Finalizar. Assim que eu finalizei, lá no perfil da Abigail, deixa eu fazer, compartilhar outra tela agora. Eu tô apanhando para compartilhar esse outro link aqui, mas aqui, ó. Entrei com apareceu para vocês? Apareceu, pessoal? Sim, Sim. Certo. Então aqui, ó, quando eu entro com o perfil do outro profissional que eu encaminhei para ele, fiz o compartilhamento com ele, aqui na gestão de filas, ele já aparece um número aqui em vermelho, que é já para dar um alerta para o profissional que já tem atendimentos compartilhados com ele, né? Discussão de caso em aberto. Então ele clica na gestão de filas, cuidados compartilhados. A dos cuidados compartilhados, ele vai estar aqui, ó, um novo. Eu posso até marcar aqui, ó, ver se somente registros com notificação. Que são as discussões que foram encaminhadas para mim, mas eu ainda não iniciei. Então eu posso marcar, ele vai aparecer aqui, ó. Consigo ver a discussão do caso, profissional solicitante e o executante que foi para quem eu encaminhei, né? Então, no caso, a Abigail, assistente social, ela pode clicar aqui, colocar uma justificativa e ver, visualizar a discussão do caso. Ela consegue ver ó, a discussão, histórico, folha de rosto, ela consegue ver toda a discussão e ela pode voltar lá e iniciar a discussão do caso dela, né? Vou cancelar aqui. Pode voltar lá ó, e iniciar a discussão do caso. Então, quando ela iniciou a discussão do caso, ela vem aqui na conduta, ela pode reclassificar esse paciente, ele foi classificado como média, né? Ela pode reclassificar, se for o caso, coloca aqui embaixo, salvar. E tem aqui, ó, tipo de conduta. Aqui no tipo de conduta, ele traz aqui, ó, pedido de esclarecimento, teleconsultoria e recondução do caso, que é obrigatório colocar uma dessas três opções aqui, viu? Qual é a teleconsultoria? É a videochamada. A recondução do caso, caso o profissional que encaminhou para esse profissional e ele viu que é um caso que não é ele que resolve, é outro profissional, no caso eu coloquei para assistente social, mas seria lá para nutricionista, eu posso fazer a recondução do caso, discutir o caso, vou colocar qualquer coisa aqui, discutir o caso e trocar o profissional de referência. Posso pesquisar o outro profissional lá, nutricionista, posso colocar para ele e o motivo do encaminhamento. Coloquei e registrar a discussão de caso. Pronto. Então já respondi. Nesse caso aqui, ó, ele ficou como aguardando, porque eu encaminhei para outro profissional, né? Eu não fiz o desfecho lá da discussão do caso, e esse outro profissional pode entrar lá e realizar esse atendimento também. Então, lá no histórico do paciente, vou pegar aqui, criança. Lá no histórico do paciente vai ficar o atendimento de todos os profissionais que atenderam ele nessa discussão de caso. Então, ele contabiliza para todos os profissionais. Ó, data aqui do dia 7 do 5, né, 2006, 26. Então, tem aqui toda a discussão de todos os profissionais que compartilharam.
Eu posso até filtrar aqui, ó, tipo de registro. Eu vim só o cuidado compartilhado. Cuidado compartilhado. E ele já me filtrou aqui todos os cuidados compartilhados para esse paciente, viu? Então é fácil, pessoal. Mas assim, o profissional, os profissionais da EMUD só conseguem fazer essa discussão de caso após ser encaminhado de um profissional da saúde da família ou da saúde bucal. E quando é um profissional da EMUD, para ele iniciar essa discussão, minha tela ainda está compartilhando aí ou sumiu? Está compartilhada. Está compartilhada, né? Então Uhum. aqui, ó, vou, Está no vou pegar aqui, histórico dele. está no histórico, isso. Então vou colocar aqui, ó, outro paciente, eu estou usando um perfil do profissional da EMUD, vou colocar outro paciente aqui, só para a gente ver como vocês não conseguem fazer esse compartilhamento antes que seja compartilhado com vocês. Então, homem teste, atender, vou lá no SOAP, lá no plano, compartilhamento do cuidado. A mensagem que aparece. Não é possível iniciar um compartilhamento de cuidado, pois não existem equipes NASF/EMULT vinculadas à equipe da sua lotação. Por quê? Você é um profissional da EMUD. Então, você não tem nenhuma equipe vinculada a você. Você que está vinculado a uma equipe de saúde da família do município. Ou até, como estratégica, até 4 equipes de saúde da família do município. Certo? Vocês conseguiram entender, pessoal? Pode ficar à vontade para perguntar. Sim, entendemos, Danilo. Tranquilo, né? Ó, o que que eu estou orientando assim a primeiro momento, vocês fazendo esse compartilhamento? Principalmente esses casos que necessitam de parecer social, né? Para fórmula nutricional, para dispensação de insumos, de fraldas geriátricas, né? Esses casos aí de laqueadura, que a mulher ela precisa passar por pelo menos 4 profissionais, né? Que façam esse compartilhamento de cuidado, porque assim a gente não vai estar zerando o indicador, né? E vai estar recebendo lá um recurso de R$ 2.500 mensal, certo? E outra coisa, vocês podem sim, não só podem, como devem, realizar atendimentos remotos de forma de chamada de vídeo, mensagem de voz, viu? Mensagem de texto, chamada de voz, e registrando corretamente lá no PEC. É só lembrar de, na hora de fazer lá a finalização do atendimento, vocês colocarem a forma de participação do paciente, viu? Porque ele já vem pré-configurado como presencial, mas vocês podem mudar aqui e ele vai contabilizar também como atendimento remoto, certo? Dúvidas, pessoal? Eu quero correr de vacina. Oi? Ah, tá ao vivo? Pessoal, vocês Sim, entenderam? Quer que eu não, repita novamente? Eu faço não. novamente. Não Ela sei. tem alguém querendo fazer uma pergunta, acho que é Joelma. Sim, pode ficar à vontade. Falou algo aí. Dúvidas? Não. Ah, sim. Eu vou ver se vai compartilhar a tela aqui do gestor. Deixa eu ver. Maiana, Oi. eu demorei para achar o lugarzinho aqui de abrir o microfone. Então, por exemplo, a pessoa chega na unidade de saúde, não é que ela chega, né? Esse atendimento é remoto. Então, aquele paciente que precisa de fralda, por exemplo, né, que o Danilo deu o exemplo, é, nós, nós da estratégia podemos fazer um contato de vídeo para essa pessoa, fazer o atendimento e passar para o da Joel, Emute. o seu áudio está saindo duplicado aí, não estou conseguindo te entender. É. Pessoal, quem tiver com o microfone aberto, se puder fechar, eu acho que ajuda, porque tá dando uma microfonia na pessoa que está querendo fazer a pergunta e a gente não está conseguindo entender. Então, aí vamos todo mundo fechar o microfone, eu vou fechar o meu aqui e deixar só a pessoa. Aí a pessoa pode falar o nome e o município também. Posso já? Acho que vai dar. Tá bom. Sobre o pedido de fraldas, né? Eu sou de Novo Alegre e meu nome é Nilvia, eu sou coordenadora da Estratégia de Saúde da Família. É, é,
esse atendimento que o Danilo explicou é para o atendimento remoto, então. Então, aquele paciente lá precisa de fralda. A gente tem caso assim, a filha vai lá para poder fazer o pedido, então ela passa com ela, mas e ela não vai, né? No caso seria remoto. Eu não entendi muito bem nesse caso da fralda, como ele deu de exemplo, né? Mas seria um caso de atender essa pessoa por mensagem ou chamada de vídeo, e da minha parte, ou da doutora Denise, ou do Jafo, por exemplo, a gente iria passar esse paciente para a EMULT, no caso, assistente social, é isso? Aí ela iria fazer também esse atendimento por mensagem ou videochamada, é isso? Danilo, se Nilvio, você vou puder dar compartilhar novamente aí, só para te Danilo, exemplificar, viu? eu acho Oi. que a dúvida dela é relacionada ao processo mesmo de trabalho. Se você Uhum. puder dar um exemplo real, assim, que ela está dando um exemplo, a filha de um senhor que está precisando de fralda, só que para Sim, pegar a fralda precisa do parecer social, correto? E aí, isso. A na hora princípio, desse né? parecer social, que a gente está dando a sugestão, um dos exemplos, que se faça um atendimento remoto Assim, para são liberação duas desse parecer situações, mãe. social. Aí eu queria que Danilo desse um exemplo bem concreto, tirando da questão da fralda aí que a senhora vai pegar para o pai dela, um exemplo, para que eu acho que é antes do registro, a dúvida dela é prévia, né? É sobre o processo mesmo. Sim. Tá compartilhando a tela aí, não tá? Apareceu? Ó, o que que acontece? São duas situações. Quando o paciente ele vai iniciar o processo, ele necessita de um parecer social da assistente social, não é? Então, nesse início, vocês vão fazer o compartilhamento do cuidado, certo? Vai lá, né, atender, lá no plano, e compartilhar com o assistente social para ele poder fazer esse parecer social para favorecer o paciente ou não, né? Porque isso depende do parecer do assistente social. Feito isso, vai ser feito esse compartilhamento de cuidado. Mas no caso do paciente, principalmente o idoso, acamado, aquele que quase não vai na unidade, o idoso acamado, na verdade, ele nem vai na unidade, né? A não ser quando passa mal, o pessoal, a família leva para o hospital ou para a unidade básica. Mas como a gente faz, geralmente, os atendimentos são domiciliares, você pode fazer lá o atendimento do paciente, ou o exemplo que ela falou, né? A filha veio buscar. Ou a filha, qualquer outra pessoa que vier buscar, você vai lançar o prontuário do paciente em si, que é o favorecido, né? Que é o que faz o uso lá da medicação, ou da fralda, ou dos insumos. A gente vai lançar ele no atendimento. Aí lá na finalização do atendimento, você vai colocar tudo que tem que ser colocado. E aqui na forma de participação do atendimento, aqui, ó, cidadão participou do atendimento, você vai colocar, nesse caso, são outros. Não tem como especificar, né? Se tivesse era até melhor, mas não tem como. Você pode especificar só dentro do campo da descrição. Só dentro do campo da descrição aqui do plano, que foi a filha que veio fazer a retirada da medicação ou da fralda, certo? Aí aqui na finalização do atendimento, você vai colocar que foi de outra forma, né? Que você realizou esse atendimento. E vai lá e finaliza, certo? Agora, a partir do momento que vai ser feito o primeiro atendimento para poder ter o parecer social, aí vocês fazem o compartilhamento do cuidado aqui por aqui, certo? Tá respondido ou não? Ainda tem dúvidas? Se tiver, pode perguntar à vontade. Nilvia, né? Foi a Nilvia que perguntou, não foi? De Novo Alegre? Pessoal, perguntem, porque assim, a gente sabe que o recurso, né, o recurso financeiro que vem mensalmente, ele está atrelado ao registro adequado desse atendimento. Mas para chegar no atendimento, no registro do atendimento, existe o processo de trabalho de cada equipe. Então, a gente está aqui para isso também, porque vocês precisam, essa é uma sala fechada para a gente conversar e vocês realmente esclarecerem, porque a gente entende que tem algum nó crítico aí dentro dos municípios, porque os municípios realmente não estão apresentando esses registros mês após mês. Então, e estão deixando de receber um recurso que é de direito de vocês. Então, o momento é esse, tirem, conta uma história real, como que acontece aí na unidade, tudo, porque
para a gente poder esclarecer. Lembrando que, assim, no município que tem só uma equipe, às vezes é até assim estranho falar, nossa, como que eu vou fazer o atendimento remoto se a EMUT já está lá junto na unidade, junto com a saúde bucal, com a saúde da família, né, Danilo? Só que não é a Isso, realidade de todos os municípios. Muitos municípios, por exemplo, a EMUT tem a salinha dela lá em um determinado local, e no município ele tem que atender 3 equipes de saúde da família, 2, 3. Então, nem sempre, né? Então, aí nesses momentos entra o atendimento remoto como uma forma bem estratégica, porque ele, por exemplo, ele terminou o atendimento aqui de um cidadão que está lá na equipe 1. Aí ele pode já começar o outro atendimento de um cidadão que está lá na zona rural, né? Aí a gente tem que então ele, com essa questão dele aprender a registrar esses atendimentos remotos, ele ganha uma cobertura maior e se torna muito mais estratégico, concorda? Porque eu certo. terminei um atendimento aqui, eu já começo outro lá, eu não preciso ficar esperando carro, não sei o que é toda uma dificuldade, né? Para estar deslocando esses profissionais e tudo. E eu posso, sempre lembrando, se vocês abrirem a portaria, esse cidadão ele precisa estar acompanhado de um profissional de saúde. Então, lá, vamos supor que a pessoa que foi buscar a fralda, né? Ela tem que estar lá acompanhada do enfermeiro, ou de um técnico de enfermagem, ou do médico, seja lá quem for, e ela está em contato, por videochamada, seja lá, com a assistente social que está em outro canto, em outro lugar, e está conversando com ela, entende? Então, assim, mas o que Danilo falou no início, vocês têm que ter em mente, sempre quem demanda para a EMUT é a equipe de saúde da família ou saúde bucal, não é a EMUT que faz o inverso. Então, sempre ela vai ser motivada Isso, por essas 2 equipes. isso mesmo. Então, Ana, é, só para frisar bem aqui, eu acho com quase certeza que eu não falei. Esse compartilhamento, a partir do momento que ele é feito, pessoal, ele vai aparecer aqui na gestão de filas, né? Cuidados compartilhados. Quando você faz esse compartilhamento, ele não entra no agendamento do profissional que você encaminhou, certo? Mas o que que acontece? O ideal é que esse profissional ele fique atento lá à gestão das filas, né? Do cuidado compartilhado, e ele dê uma devolutiva no máximo até 72 horas, né? Para ter, assim, uma agilidade na discussão do caso, né? A resolutividade do cuidado daquele paciente, certo? Mas lembrando, ele não entra no agendamento daquele profissional, ele só fica lá nos cuidados compartilhados, certo? A Nana Chara, lá de Tocantinópolis, ela me perguntou aqui no chat sobre os médicos, né? Fazer esses encaminhamentos. Eles só fazem com receita. Nana Chara, assim, vai da conduta médica, né? O paciente, primeiro, ele passa pelo enfermeiro ou pelo médico, né? Esse profissional, ele vai atender o paciente, vai fazer a anamnese dele, vai ver a hipótese diagnóstica dele e, assim, ele vai encaminhar, certo? Então, assim, ele só vai encaminhar se houver a necessidade. Se não houver necessidade, ele não vai fazer esse compartilhamento desse cuidado, correto? Entendeu, né, dona Chara? Tranquilo. Então, assim, só vai fazer esse encaminhamento se aquele paciente necessitar daquele compartilhamento, daquela discussão de caso. Porque hoje a gente sabe que as discussões de caso, elas são feitas assim de forma informal. O profissional ele vai lá, procura o outro, passa o caso do paciente ali, mas não tem nada no registrado. cafezinho, né? Na hora de Aí não fazer fica, o não fica café, registrado de no passar a prontuário do tapioca lá paciente. na cozinha é o melhor lugar. É, Daqui a isso pouco a gente mesmo. já está, nossa, montando até um plano terapêutico para a pessoa lá. Sim, Mas aí pega aquela conversa e joga no sistema, gente, porque é muito é, rico tudo porque assim, aquilo, ó, né? Maiana, aqui, ó, geralmente eles fazem o quê? Descrevem lá na avaliação, ou lá no plano, né? Mas fica aqui só na descrição, ó, na descrição aqui da avaliação ou do plano. Fica aqui. Mas essa informação, pessoal, não é informação que só para o Ministério da Saúde. O que eu falo, o PEC, o prontuário eletrônico, ele é muito dinâmico, né? Então, tem informações que se a gente não colocar no campo correto, não vai contabilizar, certo? Um exemplo aqui muito, muito clássico aqui, que desde lá do Prevent Brasil, era uma das maiores demandas que eu recebia, o que que acontecia? O profissional lá, o médico ou o enfermeiro, ia atender um paciente hipertenso, aí aqui no subjetivo ele colocava o código da hipertensão,
Colocava o código da hipertensão. Aí lá na avaliação, que é a hipótese diagnóstica, as condições de saúde do paciente. Aqui, que deveria colocar o K86, a hipertensão, e colocava a 98, medicina preventiva. Aí não contava como consulta de hipertensão. Por quê? Qual é o campo correto de registrar a consulta em si, a anamnese? É no campo da avaliação, certo? Então a gente tem que só se atentar a preencher os campos corretos do sistema. É um sistema muito bom, é autodidático, né? Se você tiver for finalizar um atendimento e ficou faltando a informação que ela é obrigatória, ela é importante, o sistema ele frisa lá esse campo em vermelho e te dá um alerta que você esqueceu de preencher, certo? Então, assim, é um sistema muito bom, mas a gente tem que preencher os campos que são necessários para cada finalidade, né? Para cada indicador em si. Que, como a gente sabe, lá no Previne Brasil eram 7 indicadores e hoje, a princípio, são 15 componentes de qualidade, né? Que eu, particularmente, achei muito melhor a forma de trabalhar, porque hoje cada indicador lá ele tem as boas práticas a serem realizadas, então a gente não perde o indicador em si, se a gente deixar de fazer alcançar uma das boas práticas. O Previne Brasil, no meu ponto de vista, ele já era radical nesse sentido, porque lá os 3 indicadores primeiros que eram da gestante. Em 2020, ela tinha que iniciar o pré-natal com até 20 semanas e tinha que ter no mínimo 6 consultas. Se ela iniciasse depois da 20ª semana, ela poderia ter mais de 6 consultas e já perdeu o indicador em si, ou vice-versa, né? Ela tinha que ter a consulta odontológica, então, ela tinha que ter a realização do exame de sífilis e HIV. Então, não importava a idade gestacional, ela precisava de pelo menos um, né? Pelo menos um teste rápido de sífilis e HIV. Se não realizasse, também já perdia. Hoje não, hoje já são várias boas práticas dentro desse indicador em si da gestante que a gente vai poder, mesmo que a gente perca lá o início até a 12ª semana, mas mesmo assim a gente ainda tem a chance de chegar como o ótimo dela, alcançar mais de 75% das boas práticas dessa gestante, né? Então, assim, pro meu ponto de vista, ficou muito mais fácil trabalhar assim. E outra coisa, indicador, pessoal, é o que eu costumo falar, indicador, ele é o reflexo do nosso trabalho. A gente trabalha, a gente sabe que todo mundo atende muito, mas a forma certa de preencher o sistema, são os campos necessários que a gente tem que preencher para poder alcançar cada indicador, né? Cada boa prática de cada indicador, certo? Dúvidas? Podem perguntando. Eu quero propor para alguém aqui que está na sala colocar alguma situação real que já realizou. Alguém colocou, Joelma, colocou alguma questão aí, ó. Que já realizou o atendimento remoto, que o atendimento, o registro deu certo, ou qual foi o ponto que você ficou em dúvida. Deixa eu ler aqui, Joelma, como é feito esses pedidos de fraldas para os pacientes acamados, como se o paciente faz para ter, deixa eu não estou conseguindo Acesso, ler, né? para ter acesso a essas fraldas, precisa de laudo médico para estar pegando na UBS, como por exemplo, Joelma, eu não assim, é aquele entendi muito processo bem. normal, né? Geralmente o O paciente, para ele parecer, ter, né? O parecer ele tem, ele social, na tem que, verdade. ele tem que passar pela consulta médica, o médico tem que sim fazer o laudo, né? Ou o pedido, A né? Ou o solicitação, né? encaminhamento para o assistente social, para que o assistente social faça o parecer e, posteriormente, o paciente passa a ter acesso a essas fraldas, né? Mas o processo é esse. Primeiro, consulta médica, e o médico vai fazer ou o laudo, ou um parecer, ou só encaminhar para o assistente social para que ele faça o parecer social, né? É como a questão da laqueadura também, né? E tem Sim, outras questões que precisam de parecer social. Isso aí a gente está dando o exemplo de assistente social, mas tem o exemplo do nutricionista. Quando tem sim, alguma fórmula nutricional que para uma criança, né, que tem alergia à lactose ou à proteína do leite, então tem alguma fórmula que tem que ser dispensada, né? Precisa da consulta ou da avaliação nutricional. Então, ela está falando, aqui, ó, ela está falando como lançar no PEC. Pode fazer o exemplo. O Danilo fez o exemplo aqui de uma criança prematura e que precisava de uma fórmula, de uma avaliação do nutricionista, porque ela não conseguiu
fazer a pega, né, para amamentar. E aí, Isso. que no caso, a pessoa, o profissional, encaminhou para o nutricionista fez a avaliação. Então, aqui o Danilo pode fazer o exemplo também do leite aí, né? Ou da fralda, né? Que é algo Pronto. comum também no município. Eu já até coloquei um perfil aqui, um paciente aqui idoso, para a gente simular, né? Então, lá no atendimento, Vamos acompanhar o caso direitinho, pessoal, e na hora que vocês tiverem a dúvida, no ponto da dúvida, você já pede para parar. Porque às vezes você isso. não está registrando em algum lugar ou estava registrando errado, que aí a gente já tira a dúvida nesse ponto. Então, aqui, pessoal, estou usando aqui o perfil médico, né? Paciente idoso, eu vou fazer a solicitação das fraldas. Vou colocar aqui um filho, uma filha. Aqui é conforme as palavras do profissional, viu, pessoal? Eu só demonstro. Uma filha do paciente procurou unidade UBS para fornecimento de fraldas. Fornecimento de fraldas geriátricas. Paciente, paciente geriátrica. Então, lá, como o paciente não está presente, né, foi uma filha dele que veio, então a gente não vai fazer sinais vitais de antropometria nada, né? A gente vai passar lá para avaliação. Qual a necessidade desse paciente ter o uso das fraldas, né? Vamos supor que o profissional médico já até atendeu esse paciente, talvez ou na unidade ou no domicílio, mas ele não chegou a fazer, e hoje o paciente ele não tinha necessidade, e hoje ele já passa a ter a necessidade dessas fraldas, né? Então aqui eu vou colocar aqui incontinência, incontinência. Eu posso colocar as duas, incontinência fecal e adicionar e incontinência urinária, incontinência urinária, adicionar. E eu posso até descrever, se quiser, pode clicar dentro do código aqui, ó, e descrever. Se não quiser, pode deixar dessa forma. Então, eu coloquei as duas incontinências, né? E lá no plano, vou colocar se eu oriento ou não, lá na verdade, aqui na avaliação, eu vou colocar se eu oriento ou não o uso das fraldas. Mas como o paciente, eu já diagnostiquei ele com as incontinências, né? Urinária e fecal, então eu vou colocar que encaminho, paciente para assistente social, para realização do parecer social. Do parecer social. Bom, já ficou descrito aqui. Então, agora eu vou lá no compartilhamento do cuidado. Compartilhamento de cuidado, assistente social. Vou colocar quem é o assistente. E aqui, vou colocar novamente as duas incontinências, né? Que é D17 e U04. D17. Vou usar uma ou outra, né? Vou colocar aqui que é alta. E vou fazer a discussão do caso, né? Vou repetir isso aqui, pessoal, só para não ficar muito extenso. Vou repetir o que eu coloquei lá na avaliação. Repetir. Vou colocar se ele aceita ou não, né, as tecnologias. Vou marcar aqui que não, vocês vão ver que marcando sim ou não, não vai fazer diferença aqui, viu? Compartilhou a forma de participação do cidadão, como foi a filha que veio, vou colocar outras formas, né? Retorno para cuidado continuado e finalizar o atendimento. Né? Eu sempre esqueço de colocar aqui, foi uma consulta do dia. E finalizar o Danilo, atendimento. Oi. é, como não foi, no caso da que a filha foi, mas o pai não foi, quando eu coloco outro, ele entra como remoto para a gente conseguir esse recurso? Eu acho que você explicou, mas eu fiquei meio perdida aqui, não Qual? entendi. Nívia, Oi.
eu vou voltar bem aqui no atendimento. Aqui no atendimento, ó, vou colocar de novo aqui, idoso. Lá no atendimento, lá na finalização, a única forma que não conta como atendimento remoto é o presencial. Se você usar qualquer outra forma dessa aqui, ele entra como atendimento remoto, viu? Só o presencial que não, porque o paciente ele foi presencial, então ele foi na UBS, né? E aqui também é padrão na UBS. Lista de atendimentos, quando a gente lança o paciente na lista de atendimentos, ou lá no agendamento direto lá na UBS, o atendimento vai ser na UBS. Se for um atendimento domiciliar, aí o profissional ele tem que lançar lá no registro de atendimento, um local domicílio. Mas vai aparecer todas as mesmas funcionalidades aqui para ele poder registrar esse atendimento, correto? Então, aqui, ó, na finalização do atendimento, o cidadão participou do atendimento. Se não foi presencial, qualquer outra forma dessa aqui é atendimento remoto, tá bom? Entendi, entendi. Ótimo, agora ficou entendido, certinho. Certo. Pessoal, podem perguntar à vontade. Ah, aqui, ó, como eu estou usando uma versão de teste, pessoal, eu uso qualquer internet. No caso aqui, eu estou roteando a internet no meu celular. Então, não tem essa instalação, ela não tem um certificado HTTPS. Então, a gente não consegue realizar a videochamada, porque é um pré-requisito, né, que para ser habilitada a videochamada no PEC, a instalação ela tem um certificado HTTPS. Nesse caso, como é a versão de treinamento, ó, a instalação de treinamento, ela não tem. Só para mostrar para vocês como habilitar quem tem servidor próprio, né, que não está habilitado a videochamada e tem HTTPS, para habilitar é muito fácil. O profissional entra com o perfil de administrador da instalação, aí vai lá nas configurações da instalação, ele só vai colocar habilitar a videochamada. Aqui nesse caso está desabilitado justamente por esse motivo que eu falei. É uma versão de treinamento e eu não tenho certificado HTTPS, né? Mas ele aparece a mensagem, ó. Acesso à instalação deve ser feito usando o protocolo HTTPS, né? Que é o protocolo de segurança. Então, como não tem, a gente não consegue habilitar, certo? Se vocês acessam o pack de vocês com HTTPS e não está habilitada a videochamada, então é só pedir o profissional aí do município que tem esse acesso de perfil de administrador da instalação, ele ir lá nas configurações e habilitar a videochamada, tá bom? Tiramento do cuidado. Dúvidas, pessoal? E- Tem um usuário aqui no chat, o D, eu não sei quem é, que colocou assim: aqui licitamos as fraldas geriátricas e dispensamos, certo? Sou É o eu, Danilo, processo aqui de normal, né? Crixás. Hã? Sou eu aqui de Crixás, é que a Joelma fez a pergunta aí. Olha a pergunta dela. É Valquíria? É só para lembrar a questão Tudo bem, da Valquíria? licitação. Sim, Explica isso. aí Não, é o melhor. processo normal, né? Os Não, mas é municípios só todos. responder na Joelma. Uhum. Não, sério. Certinho. Assim, eu fiz a simulação das fraldas, mas assim, medicação, ajuda de custo, né? Para medicação, ajuda de custo para tratamento fora do domicílio, aqueles processos que geralmente são feitos também lá quando é feito parecer social que o paciente ele está fazendo tratamento fora do domicílio, que ele necessita lá daquela ajuda de custo para pagar o aluguel, né? Então, assim, todos, é só descrever correto no sistema. Mas a forma de fazer é essa forma que eu mostrei para vocês, não tem outra forma não, viu? Agora, sim, cada caso é um caso, cada atendimento é um atendimento, e é só registrar da forma correta, tá bom? Ana Chara, respondendo a sua pergunta aí, a gente vai ver se consegue subir para o nosso canal do YouTube, viu? Essa reunião, deixar gravado lá. Dúvidas, pessoal? Podem perguntar à vontade. Inclusive, quem ainda não está seguindo, tem muitas lives, tem aulas sobre os indicadores que o Danilo mesmo fez,
espaço gestor. E Era maiúsculo e para ter feito gestor. todas, né, Maiana? Mas a correria aí eu não consegui até A agora. gente não está conseguindo parar para gravar a aula, mas assim, nessas assessorias, é interessante porque vem a dúvida, né, real do Sim, contexto de vocês e a gente faz já consegue falar sobre o atendimento, os indicadores, trazendo para a realidade de vocês. Eu vou só tentar compartilhar aqui. Vejam se consegue ver aqui o e-gestor. Está visualizando? sim, Uhum. Então, aqui vocês vão, por exemplo, vocês a partir de hoje vão lá, vão registrar direitinho e tal. Vem aqui em relatórios, viu aqui? Relatórios da APS, informações públicas. E aí, financiamento da APS. Eu vou colocar um município que eu sei que está recebendo, para não expor nenhum município aqui que está sem receber. 2026 não permitiu aqui, ó, pegar o mês. Poxa vida. Mas eu trouxe já no slide para vocês verem como que entra, justamente porque às vezes o e-gestor dá isso daqui, ó. A gente nunca pode confiar, né? Se ele vai estar funcionando ou não. Então, por isso que eu fiz aqui no slide. Vocês estão vendo o slide agora? sim. Então, aí vocês entrando por esse caminho ali, digitou no Google, colocou gestor, vai entrar no seu município, aí vocês vão colocar o ano, o período que você quer avaliar, e aí vocês vão encontrar equipe multiprofissional, aí vem aqui em atendimento remoto, ver os detalhes, aí vai aparecer isso aqui. E aí vocês Maiana, o meu aqui carregou. carregou, O então meu, compartilha aí. Aí o meu entra em acessou. aliança, porque aí Tá, vou eles já compartilhar. vão visualizar que o meu não carregou. Aí vocês já podem visualizar se está dando certo ou não, tá? Isso. A gente faz o acompanhamento mensal, então nossos assessores, né, tem a Cris, Danilo, Joana, Alexandre, todos eles estão, Isabel, está entrando em contato com o município, falando, olha, você deixou de receber mais um mês. Então, vocês que não estão recebendo já sabem, né? Por causa que a assessoria está entrando em contato. Isso. Ó, pessoal, só para. Vocês estão vendo aí, né? Tá compartilhando a tela, né? Sim, Então, como você falou aí, Maiana, a gente acessa lá em gestor AB, né? Clica lá em gestor, atenção básica. A gente vai em relatórios públicos. Esse é um portal de transparência do Ministério da Saúde, viu, pessoal? Isso aqui é acesso público. Então, a gente vai lá na parte lá, financiamento APS. Dá um zoom aqui, fica melhor para vocês aí. Financiamento APS. Aí vou colocar o estado e o município. Selecionar o ano vigente, né? A competência, que é o mês de abril, e ver em tela. Então aqui ele abriu. Lá na parte Emute. Então ele está aqui, o custeio da Emute, né? O custeio normal, o valor da. Como é uma Emute estratégica, ele é um valor de 12 mil, mais 12 mil, mais o valor dos indicadores, né? Que é pago também, está sendo pago como bom até o momento. Até nesse primeiro quadrimestre foi pago como bom. É um valor de 2.250, se não estiver enganado, né, Maiana? Aqui a qualidade da Emult, que são os componentes, que é esse valor. É isso mesmo, 2.250. isso. E o atendimento remoto, que pode ser feito pelo compartilhamento ou só lá a forma de contato com o cidadão. Você entrou em contato com o cidadão, orientou ele, realizou um atendimento, pode finalizar, pode fechar lá, registrar lá, com a forma que você teve contato com o paciente, viu? Só não esqueça de colocar a forma.
Porque se você deixar lá padrão presencial, é como se você tivesse atendido ele na unidade básica, então não vai contar como atendimento remoto, certo? E aqui é o do atendimento remoto, do R$ 2.500, né? A mais. Esse valor é fixo. O valor dos indicadores, que é o componente de qualidade, ele, aqui como é um valor de bom, deixa eu até ver aqui, pessoal, vou mostrar para vocês, eu tinha até esquecido de mostrar, os valores referentes aos indicadores da IMUT, né? Que são quatro notas: regular, suficiente, bom e ótimo. Então aqui, vou compartilhar outro slide que a gente tem aqui, que a gente usa para fazer a apresentação. Aqui, compartilhar ele aqui agora. Aqui. Aparecer para vocês? Então, aqui, ó, os valores da EMUT estratégica. A nota regular. A regular, ela é de R$ 750 mensal, né? Suficiente, 1.500. Esse aqui é referente a cada quadrimestre, pessoal. Como a gente sabe, o ano é dividido em três quadrimestres, né? E cada quadrimestre a gente recebe de acordo ao alcance das metas. Então, esse valor desse componente de qualidade. Então, lá de janeiro, de março, de setembro a dezembro do ano passado, se a gente tivesse alcançado uma nota melhor que bom ou menor que bom, a gente teria recebido de acordo, se tivesse sendo avaliado já, a gente teria recebido de acordo ao alcance da nota, né? Mas aqui está frisado como bom, porque até esse primeiro quadrimestre de 2026, o Ministério da Saúde está pagando ainda todos como bom, né? Ele já sinalizou que a partir do segundo quadrimestre agora ele vai pagar de acordo ao alcance real das metas, viu? Então, aqui na multi-estratégica, o valor de regular, que é de 0 a 25% de alcance das metas, é R$ 750. O valor do suficiente, que ele é maior que 25, menor por igual a 50, né? Um valor de R$ 1.500. A nota bom, que é acima de 50 e menor ou igual a 75, valor de 2.250, que é o que está sendo pago, vocês viram lá no e-gestor. E como ótimo, que é maior que 75, a gente recebe 3.000 pela EMUT, né? Como vocês verem aqui, ó, EMUT é um valor, saúde bucal é outro valor, saúde da família é outro valor. Então, assim, as metas hoje, os componentes, eles são por equipe, viu? No caso, um município aí que tem 5 equipes, então cada um pode ser que receba uma nota diferente, um valor diferente pelo alcance das notas, certo? Vocês conseguiram ver aí? Travou aqui. Baiana, Oi? vocês conseguiram ver aí? Sim, não está travado, não. Hã? Tá Não não, está né? travado, não. Ah, eu pensei que tinha travado. Hum. Não, está certo. Isso aí, pessoal. Dúvidas? Pode perguntar à vontade. Aqui até É, a próxima homologação da EMUT. estão O perguntando Valquírio perguntou aqui sobre no onde chat, vai mas ficar disponível. O Danilo já falou, mas vocês podem conferir, né? Nós vamos tentar subir lá para o nosso canal do YouTube, Espaço Gestor. Já tem muito material lá e também a gente compartilha o nosso dia a dia de assessoria aí, tanto internamente quanto rodando aí pelo Tocantins, Goiás, no nosso Instagram. @espaço underline gestor underline SUS, certo? Mais isso alguma aí. dúvida, pessoal? A Valquírio, bem que de Crixás, perguntou aqui no chat: tem previsão para a próxima homologação da EMUT? Valquíria, na verdade, não. Porque, assim, as portarias de homologação, as de credenciamento e as de descredenciamento, geralmente é uma, no máximo duas portarias no ano
E a de credenciamento, geralmente não, elas são conforme orçamento, né, do governo federal. Então, se o Ministério tiver sem orçamento, ele segura e assim que haja orçamento, ele publica a portaria, né, de homologação já com o valor do custeio mensal. O valor de implantação, né, que é parcela única, e o valor do custeio mensal, certo? Isso aí. Pessoal, se não tiver mais perguntas, nós ficamos por aqui, né? Tô aqui com o telefone pipocando aqui de mensagem para responder, que eu tô ficando Mas as murcho, nossas ocupado demais. assessorias, pessoal, por isso que a gente não estende para outro, porque poderia falar sobre 1.000 assuntos aqui da Emult. Inclusive, todos os municípios, eles têm um grupo específico junto com os assessores, né, do espaço gestor, que é um espaço aberto e reservado para vocês colocarem ali também sugestões, de assessorias online. Então, a gente reúne aqui um grupo seleto de pessoas, né? Por exemplo, profissionais da EMUT ou saúde bucal. Se tem muita demanda, a gente reúne, faz uma hora de assessoria, enquanto dá tempo da gente chegar aí, né? O Danilo, Joana, Gabriel, né? Rodolfo, Francisco, chegarem aí nos municípios de vocês e estarem do lado, tirando as dúvidas de forma mais personalizada. Então, nós sempre estaremos por aqui, tirando as dúvidas de vocês, e fica como encaminhamento colocarem lá sugestões de próximos temas, né, para as assessorias. Sigam nossos canais de comunicação, Espaço Gestor no canal do YouTube e Espaço _ Gestor _ SUS no Instagram, que vamos compartilhando aí e com vocês, além dos grupos que temos, né, com cada É. município. Maiana, eu vou responder a pergunta da Ireneide e fazer uma No ressalva celular, também. tá. A Ireneide aqui, ela perguntou assim, Tá. como exemplo, fiz atendimento na UBS 10 horas, né, e registrei no PEC às 10h30. Pode ser considerado registro tardio? Ireneide, se esse paciente ele já estava lá na lista de atendimentos, não. Você só vai entrar e realizar o atendimento, que vai ficar o horário que iniciou e terminou. O registro tardio você vai realizar quando são atendimentos fora da UBS, né? Ou quando foi realizado na UBS, mas naquele momento naquele período faltou energia, faltou internet. Se voltou no mesmo período, você vai deixar na lista de atendimento e atender normal. Mas se faltou de um período para o outro, ou de um dia para o outro, aí sim você vai lançar no registro tardio, tá bom? Estão pedindo a frequência. Isso. Sim. Lu, Então, cadê assim, você? os apontamentos que eu ia fazer, Está pessoal. aqui no nosso chat, só que está lá em cima. A EMUT hoje, como a gente sabe, são dois Já vou colocar indicadores, de né? novo. A média de pessoas atendidas por profissional da EMUT, né? Só lembrando que esse paciente, eles têm que estar vinculados a uma equipe de saúde da família do município. Se não tiver vinculado, não vai contabilizar. Como a gente fez a avaliação desse terceiro quadrimestre, o que a gente percebeu, muitos municípios que têm só uma EMUT, né? E ela não está vinculada a todas as equipes. Às vezes lá foi até um erro lá na hora de cadastrar a EMUT lá no Senes, ao invés de vincular todas as equipes do município, só vinculou a uma. Então ele teve os profissionais tiveram uma quantidade boa de atendimentos, né, por pessoa, mas como a maioria desses pacientes, a gente olhou um por um, eles não tinham vínculo, então não contabilizou para o indicador. O indicador da EMUT ficou ruim, né? Mesmo tendo vários atendimentos que poderia o indicador ser lá em cima, mas por falta do vínculo, não foi considerado, né? E o segundo indicador, que é a média são os atendimentos coletivos, né, realizados pela EMUT, compartilhado com outros profissionais. Só lembrando, para contabilizar, não é só os profissionais da EMUT realizarem as atividades só entre os profissionais da EMUT, tem que ser compartilhado com o outro profissional da saúde da família ou saúde bucal, né? Ou com os dois, né? Mas que tem os atendimentos que são realizados coletivos só dos profissionais da EMUT, eles não contam para esse indicador também, certo? Então, lembrando, se foi realizado lá uma atividade
Geralmente a gente trabalha mais atividades no PSE, né? Na escola. Então, se for realizado lá uma atividade de, vamos supor lá uma atividade física, mas foi lá um profissional da saúde da família, um profissional da saúde bucal, profissional da EMUD. Então, cada profissional, pelo menos um profissional de cada equipe, eles têm que lançar essa atividade coletiva com os mesmos participantes, né? E os mesmos profissionais participantes também, certo? Para poder contabilizar. Certinho? Estava pedindo para a Lu a frequência. É, coloquem aí, pessoal, registrem a participação de vocês, isso é muito importante para que a gente possa compreender quais os municípios foram alcançados por essa iniciativa, tá? Colocaram aí que tem os grupos, mas que nenhum profissional do município está participando. É um grupo mais de gestão, onde vocês vão passar para os coordenadores mesmo as demandas e se eles não conseguirem estar resolvendo aí no território, eles com certeza vão nos acionar, porque a gente está aqui para isso, para dar Sim. suporte, apoio, qualificação para vocês, tá? Então, por favor, acionem os coordenadores e eles irão nos procurar, tá? Ó, tem muita gente aí parabenizando aí, Maia, né? A gente fica feliz, né? Tá contribuindo, né? É. Pessoal aí de Crixás, de A gente Itaporã. começou agora essa iniciativa, né, é nossa terceira assessoria online, porque realmente não dá para esperar, né? E, particularmente em cada município, para tirar essas dúvidas e conversar com vocês. Então, é aquilo que eu falei, coloquem para os coordenadores, nos procurem, ou lá no Instagram também, ou deixem os comentários no YouTube, que a gente está acompanhando diariamente nos comentários, sugestões de novos temas, a gente sempre pega um ponto focal para a gente poder explorar bastante. Igual a gente trouxe um ponto, já estamos aqui há mais de uma hora trabalhando o registro de atendimentos, né? Remotos. Isso. Da Emute. Mas, Então, a gente não quer pegar muitos temas para fazer. Pega um ponto, trabalha bem aquele ponto, e aí a gente Isso. vai dando um passinho de cada vez, né? Então, Maiane, oi, aqui é a Raquel, eu trabalho em Lavandeira e em Nova Alegre, tudo bem? tudo bem, Raquel? Eu sou fisioterapeuta e eu tenho uma dúvida em relação a esse registro tardio. Quando eu faço um atendimento, por exemplo, na zona rural, né? Eu tenho um paciente em comum com a equipe de enfermagem. E aí eu faço esse atendimento, normalmente a gente vai até junto e realiza o atendimento. Quando eu retorno, se eu lançar esse atendimento, depois a técnica não consegue lançar, ou vice-versa, porque já consta que essa pessoa foi atendida. E aí, como é que a gente faz? Raquel, boa tarde. Tudo bem, Danilo? Tudo bem? Raquel, é o seguinte, o ponto chato aí do registro tardio, né? Ele é engessado. Então, assim, a gente segue a cronologia. Foram quantos profissionais atender esse paciente? No caso, foi você e uma técnica, né, de enfermagem. Isso? Isso, isso. Então, assim, vamos seguir a cronologia. Quem realizou o primeiro atendimento foi a técnica de enfermagem, não foi? Então, aqui, ó, vamos Sim, supor que vocês fizeram um atendimento pela manhã, às 9 horas da manhã. Então, ela vai lá no registro tardio, ela adiciona o paciente, ela vai lá e registra os procedimentos dela e finaliza, né? Aí você já pode sim, colocar, depois que ela finalizar, você vai lançar o paciente às 8h05, finaliza, certo? O registro tardio, ele tem até 7 dias para a gente lançar. Mas caso o paciente ele tenha um atendimento posterior ao seu e você não registrou ainda, você só consegue registrar ele depois do último atendimento que ele teve. Esse é o ponto negativo aí do registro tardio, né? Eu já mandei várias solicitações ao Ministério da Saúde para eles corrigir esse registro tardio aí, e até hoje nada. então, aí no Mas meu você tem. caso, no meu caso, é um paciente que ele faz curativo nele todos os dias, de domingo a domingo. E Sim. aí, e aí eu fico sem ter como lançar, né? Às vezes eu até converso com ela, falo, não, eu lanço hoje e deixa amanhã você lança o seu, porque o meu são 2 dias. Mas aí acaba que a gente perde, né? Bom, A produção. é.
Então, Então assim, não a tem solução é essa, viu, costume. Raquel? Vocês Aham. foram lá, ela lança primeiro, depois que ela finalizava. Ó, eu até aconselho, justamente por causa desse engessamento aí do registro tardio, eu aconselho os profissionais que se vão realizar atendimento pela manhã, na parte da tarde já chega na unidade e já lança, né? Para não correr esse risco aí do paciente ter um outro atendimento com outro profissional e você não conseguir lançar lá com a data e o horário fidedigno que você realizou o seu atendimento, né? Ou se foi feito no período da tarde, no outro dia, no primeiro horário, já lança também, né? Para evitar justamente esse problema aí do registro tardio, Tá bem, então. Obrigada. viu? Por nada. São dois pontos negativos no registro tardio. Ele não tem a escuta inicial, o campo da escuta inicial, e tem esse engessamento aí na hora de registrar também o atendimento. Então, Perguntas, pessoal, pessoal? é, nós vamos encerrar, né? Eu acho que a gente conseguiu alcançar aqui o nosso objetivo de tratar a respeito do registro dos atendimentos remotos da Emult. Nós estamos abertos para receber, né, as demandas de vocês, das outras equipes também, ou também demandas da gestão. Iremos atender na medida do possível. É, com essa iniciativa, ou presencial, ou por meio de assessorias online, mas estaremos sempre à disposição de vocês. Agradecemos a cada um que tirou um tempo para estar aqui se qualificando, que vocês possam aplicar isso o mais rápido possível, porque é aplicando que vocês vão conseguir, dentro da realidade, surgir dúvidas e entrar em contato com a gente. Ou vocês entram em contato diretamente, ou com a coordenação, que alguém no seu município com certeza tem o contato nosso e vai tirar suas dúvidas, né? Então, agradecemos a presença de cada um de vocês e vamos encerrar o nosso momento. Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau, pessoal.